Oi, boa noite. Estamos aqui ao vivo para a nossa aula da disciplina de prevenção e combate a sinistro. Meu nome é Ricardo Machado, estamos aqui no IFRN, Campus Natal Central, curso técnico de segurança do trabalho, tá? Essa aula já da terceira semana, nossa aula síncrona, né? E fechando hoje, né, sexta-feira, dia 11 de fevereiro aqui de 2022, fechando a nossa terceira semana desse componente, desse módulo, né? Que é a nossa disciplina de prevenção e combate a sinistros, tá? Ontem a gente estudou aí o equacionamento do sistema preventivo por extintores, né? E hoje a gente vai estar estudando o sistema de alarmes, né? Só relembrando, os extintores de incêndio são o sistema mais básico de prevenção de incêndio, né? Os extintores portáteis, e eles são previstos lá na IT 21, aqui da legislação do Rio Grande do Norte, né? A Instrução Técnica 21. E o menor sistema que eu posso ter, né, seria composto por um extintor de incêndio somente. Se eu tiver uma área menor do que 50 metros quadrados e se eu tiver os materiais combustíveis ali que a carga, o agente extintor desse equipamento atenda, né? Então, eu posso usar um extintor de pó ABC, por exemplo, que vai atender os 3 tipos de fogo, né? Para ambientes de até 50 metros quadrados. Para ambientes maiores, aí eu vou precisar de pelo menos 2 extintores portáteis por andar, por pavimento. E quando é que eu preciso de mais do que 2? Sempre que o caminhamento, né, a distância que a pessoa vai percorrer até chegar no extintor, for maior do que o permitido pela norma, eu vou ter que ter mais extintores, tá? Então, quais são essas distâncias, então? 25, 20 e 15 metros, tá? Então, no caso do risco médio, 20 metros de caminhamento, tá? No caso do risco leve, 25, no caso do risco elevado, aí, 15. Então, a norma também diz, a IT 21, diz que você tem que ter pelo menos um extintor a menos de 5 metros do acesso principal do pavimento. Então, é por ali que você começa o seu projeto. Coloca logo o extintor ali na entrada do prédio, e aqui no Rio Grande do Norte existe uma tradição de colocar um par de extintores para você cobrir os tipos, todos os 3 tipos de fogo, né? Então, normalmente a gente usa um extintor de água junto com o de pó químico, seco, aí, o bicarbonato de sódio, ou um de água junto com o CO2. Né? Normalmente a gente vai usar o CO2 onde eu vou ter equipamentos eletrônicos, aí, equipamentos mais caros que o pó químico pode danificar. A gente vai usar o CO2 nesses ambientes e o pó químico nos outros, porque o pó químico é mais barato e também consegue apagar fogo classe C, né? Elétrico, aí, tá? Energizado, né? Classe C. E aí a gente vai distribuindo os extintores de maneira que atenda, né, toda essa área. E, claro, a gente tem que desenhar isso no projeto, na planta, né, e depois fazer um memorial descritivo, detalhando isso, a sinalização, a instalação, quantitativos, né, a especificação de cada extintor. E isso foi detalhado na aula de ontem, né. Hoje a gente vai estar trabalhando aqui com o alarme, tá? Então, o que é o alarme? É aquela situação, aquele alerta que você recebe quando é iniciado um incêndio. Eu tenho que tomar um cuidado com o famoso alarme falso. Né? Então, a gente vai seguir aqui a IT 19, aqui, Corpo de Bombeiros. Deixa eu colocar aqui o slide. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estão conseguindo ver a minha facecam aqui? Sim, professor, tranquilo. Aí, beleza. Está sem o chat, né? Vocês não conseguem falar no chat, não, né? É porque aquele problema de colocar todos no grupo do Meet, né? Mas aí, precisando, vocês abram o áudio aí e vamos conversando, tá? Não fiquem com receio de interromper, não, tá, gente? Se vocês tiverem algum comentário, alguma situação, alguma dúvida, pode abrir o microfone aí e participar. É por isso que eu estou fazendo esse esforço de usar aqui o Teams, né? Um programa mais pesado. O vídeo não fica bom, tá? Eu já baixei o vídeo da turma da tarde agora, fica cortando o áudio, né? Fica meio picotado. O som,
Então, eu preferia usar lá no próprio YouTube, eu acho que fica melhor, mas aqui facilita mais a interação aí com o áudio, né? Lá no YouTube a gente tem só o chat. Mas talvez a gente tenha que ainda voltar para o YouTube. Outra coisa que está ocorrendo, que estou vendo que está ficando pesado aqui, usar o AutoCAD junto aqui com o Teams. A gente vai estar precisando demonstrar umas coisas aí no CAD. Mas hoje vamos aqui de Teams mesmo. Então, bora lá falar do alarme. Deixa eu voltar para o início. Então, detecção e alarme, tá? Então, tem que ter um sistema automático que detecte fumaça, que detecte calor, um incêndio, o princípio de incêndio, né? E acione uma sirene ou um alarme silencioso, dependendo do meu tipo de edificação, tá? Algumas edificações eu não posso usar alarme sonoro, que é o caso dos hospitais aí, por exemplo, porque pode gerar um pânico, um transtorno grande ali para os pacientes, né? Então, se usa normalmente um alarme silencioso para você acionar as equipes de combate e de abandono também, né? Nesse caso de hospital, todos os funcionários fazem parte da brigada de incêndio do hospital, né? Desses procedimentos aí de abandono. E imagine você o transtorno que é você abandonar um hospital. Então, tem que ter muito cuidado aí com um alarme falso, né? Pode morrer alguém, né? Nessa ação aí. Eu trouxe aqui essa figurinha do Corcunda de Notre Dame, vocês conhecem essa historinha, né? Da pessoa que tinha deficiências e foi criada lá na catedral e tal. Então tem uma cena assim dele no sino, né? E, e também essa aí não é a versão da Disney, né? Mas da Disney tem também uma figura assim. E os sinos já foram usados para avisar de incêndios em cidades, tal, tá? Mas não é uma coisa muito convencional, né? Mas só para vocês terem ideia de que o sinal sonoro sempre teve muitas utilidades, né? Desde o princípio aí da organização humana, aí a gente usa tambores, usa trompetes, né? Assim, para comunicar a longa distância. E, e antes disso, a nossa própria comunicação mesmo vocal aqui, né? Primeiro emitindo uns grunhidos lá e fazendo alguns sons aí que depois a gente foi padronizando e codificando também de maneira escrita, por exemplo, eu dizer A, né, que vale a letra A lá, e aí eu consigo compor palavras com esses sons diferentes, e aí se desenvolveu os idiomas falados, né, e também escritos aí. Para o nosso caso do incêndio, a gente tem que ter uma maneira de avisar as pessoas que seja uma maneira prática, tá? Não adianta eu ter um disparador de WhatsApp, por exemplo, né? Dispara um WhatsApp no seu celular, né? Então tem que ser uma coisa sonora que dispense também de você ter dispositivos móveis, dispense de você ter outros equipamentos para receber esse sinal, né? E algumas pessoas podem ter um equipamento, por exemplo, para ser avisadas até a longa distância de que está ocorrendo lá um incêndio. Então, as centrais de alarme modernas aí nos permitem isso. Você manda um sinal de alarme para o celular do chefe de manutenção, né? Além do sinal sonoro para todos os funcionários, né? A ANR 23 trata aí da proteção de incêndio, né, na legislação trabalhista, e ela prevê, ela ficou pequena, antigamente ela era bem mais detalhada, mas primeiro ela diz que a gente tem que seguir regulamentos estaduais, que é o Código do Bombeiro de cada estado, e que a gente tem que seguir normas brasileiras regulamentares, que são as NBRs, né, da ABNT. E ela fala também que eu tenho que ter saídas de emergência, permitir pessoas capacitadas, permitir também que as pessoas sejam alertadas, né, sobre o incêndio. E aí a gente vai para a norma mais específica para falar de alarme, né? Um tipo de alarme que a gente pode até comprar na internet, né, é um alarme assim portátil. Ele sente ali normalmente ele detecta duas coisas: gás, combustível e também o CO2, tá? Mas isso não é um alarme de incêndio, assim como o sino ali do Corcunda de Notre Dame, ali também não é um alarme de incêndio, tá? Esse é um alarme para você detectar uma atmosfera perigosa dentro da sua casa, porque nos países, principalmente aí do hemisfério norte, você tem que usar calefação,
né, na sua casa. Então, se você criar uma concentração de CO2 perigosa ali, você pode morrer asfixiado, né? Então, esse alarme te avisa. E também muitos desses sistemas usam o gás de cozinha, né, para fazer a calefação, o aquecimento. Então, o problema desse tipo de alarme aí é que ele não vai detectar um incêndio, não é feito para isso, né? E também eu tenho que estar perto do detector, que já é sonoro também, que emite um aviso sonoro. Então, um pouco diferente do nosso sistema de alarme, que vai ter detectores automáticos, acionadores manuais, e ele vai acionar uma sirene que tem que ser ouvida em toda a empresa, todos os ambientes da empresa. A norma é essa daqui, a IT19, desculpe, do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, equivale também a IT19 do Corpo de Bombeiros de São Paulo, tá? Eu já falei para vocês, o primeiro código de obras foi o de São Paulo e ele serviu de base para os códigos de incêndio, né, de construção aí, todos os estados do Brasil, só que a gente publicava, o governo publicava até um livrinho, um código com essa norma, e se optou em agora fazer uma portaria que remete às ITs, né? E essas ITs vão sendo atualizadas, a última atualização foi em 2018, elas vão sendo atualizadas ao longo do tempo, tá? A IT, gente, é baseada, a IT do alarme, a IT 19, né, é baseada nessa norma aqui brasileira, NBR, ISO 724011. Por que tem esse ISO aí? É bem isso que vocês estão pensando, é da International Standardization Organization, né? A gente nacionalizou, ou se apropriou de uma norma internacional, que muitas dessas normas aí da ISO são baseadas na legislação, nas normas britânicas, tá? E também nas dos Estados Unidos, lá da NFPA. Então, a gente vai usar essa norma para projeto e atender a IT, tá? Se lembre que a IT não é exatamente uma norma de projeto, ela é a ABNT detalhada para análise do bombeiro, tá? Para ver os itens que o bombeiro vai ter que ver se eu coloquei no meu projeto ou não. E a gente projeta pela NBR e vai estar atendendo a IT. A gente sempre dá uma focada também na IT, claro, para projetar de uma maneira que facilite lá a avaliação pelos profissionais lá do bombeiro, né? Às vezes a gente tem imagina, né, o cidadão comum aí imagina que todo bombeiro analisa a planta de incêndio, que o bombeiro, quando chega para o combate a incêndio, ele já chega com a planta, com o projeto, né? Não é assim, tá, gente? Existe uma central de análise técnica, né, de análise técnica no bombeiro, e não é só centralizada, a gente tem análise técnica também lá em Caicó, em Mossoró, em outras unidades do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte, e é um pessoal mais especializado em projeto mesmo, muitos são engenheiros civis, inclusive, e eu tenho o pessoal também de combate ao incêndio, pessoal de resgate, pessoal guarda-vida do bombeiro também, de resgate também de mergulho, de resgate em rodovia, né? Então, várias especialidades aí, resgate químico, bombeiro. E eu tenho também uma equipe de análise, de visita técnica, que vai analisar, fazer a vistoria, para ver se o projeto que eu aprovei lá no bombeiro foi implantado na minha edificação, e aí o bombeiro vem normalmente com um carrinho menor ali, né, um veículo vermelhinho também, escrito bombeiros, mas veículo de pequeno porte aí, porque realmente ele só precisa se deslocar, não precisa transportar muitos equipamentos, você vai fazer a análise, né, da implantação de um projeto. E se tiver tudo ok, ele nos dá o AVCB, né, por Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, vamos ver os detalhes de alarme. A norma pede um pré-alarme, tá? O que é um pré-alarme? Naquelas instalações que possuem brigada de incêndio, quer dizer, que possuem uma equipe de resposta a esse incêndio, ele tem que ser instalado, esse pré-alarme, na sala de controle, tá? E, junto com esse pré-alarme é acionado na central mesmo, que controla os detectores e também que aciona a sirene de incêndio, tá?
Então, esse alarme, ele me dá 2 minutos para eu verificar se é um alarme falso. Para eu poder, por exemplo, abrir o circuito interno de TV, para eu poder passar um rádio para alguém da manutenção, alguém da brigada de incêndio, verificar aquele setor, porque a central me diz aonde é o foco de incêndio, né? Onde é onde foi acionado ali o detector de incêndio ou o acionador manual. Então, tenho 2 minutos para, por exemplo, cancelar o alarme ou, se eu não fizer nada, ele vai soar automaticamente a sirene. Ah, então, eu tenho acionadores de duas naturezas, o automático e o manual. O manual é uma botoeira, você já deve ter visto aí em filmes, a pessoa quebrar o vidro, né, apertar lá um botão. E hoje em dia, as mais modernas não tem mais esse vidro estilhaçante, não. Você abre uma tampa, deixa o botão protegido também, para não ter um acionamento involuntário, né? A pessoa que apertar esse botão, ela quer mesmo apertar, tá? Não é só tá passando ali, bateu, né? Ou bota o dedo para experimentar o que é, né? Então, ela tem uma proteção desse botão para você ter certeza que realmente vai acionar, né? E depois eu mostro um modelinho ali que tinha um martelinho para quebrar. A gente até treinava as pessoas para tirar o sapato e quebrar com o salto do sapato, né? Mas hoje em dia eu não preciso mais, é uma proteção de plástico. E o automático, que tem 3 naturezas, basicamente, aí, um detector de gás inflamável, um detector de fumaça e um detector de calor. Aí, esse é um detector de calor. Quando tem umas aletas assim abertas ali, vai ser um detector de gás ou de fumaça, tá? Normalmente os detectores de fumaça têm um facho de laser. Quando esse laser é interrompido pela fumaça, ele aciona lá a central. Quando a fumaça entra entre o emissor e o receptor do laser, quer dizer que ele vai acionar, né? Tá? E esse aí é um detector de infravermelho que vai pegar uma determinada temperatura, claro, que é maior do que a temperatura normal daquele ambiente, a temperatura das pessoas que estão naquele ambiente. Tá? O sensor de alarme para segurança patrimonial, né, fogo, né, ele pega o calor de um ser vivo que seja maior do que um cachorro. Tem um acionamento involuntário ali, o cachorro passa, um animal passa ali, então pega o calor de uma pessoa, né? Mas não é o nosso caso aqui, o nosso caso aqui é o calor de fogo, né? Imagine aí onde é que a gente vai botar esses sensores automáticos nos locais onde eu não tenho pessoas, casas de máquina, locais mais isolados aí, e também em algumas situações onde eu tenho pessoa, mas a norma me pede, por exemplo, em escolas, vou ter que ter um detector de fumaça, não esse de calor aí, mas o de fumaça em cada sala de aula. Não em todas as salas da escola, mas nas salas de aula, sim. A norma exige que essa botoeira, por causa aí do acionamento manual, seja instalada pelo menos uma, né? Nas proximidades do acesso principal de cada pavimento, tá? E na portaria, que é o acesso principal do prédio. Ou seja, na entrada do prédio poder acionar o alarme ali. Além desses, eu tenho que instalar outros de maneira que ninguém ande mais de 30 metros para chegar no acionador. Então, ontem a gente estava falando aqui dos extintores de incêndio, falou esse conceito de caminhamento, né, para o extintor. No caso do extintor, o caminhamento depende do risco, né? Porque eu tenho o tempo de volta também, né? Eu tenho que chegar até o extintor e voltar para o foco de incêndio, né? Nesse caso aqui, não vai depender do risco. Todas as classes de risco, classe de baixo risco, médio risco, elevado risco, vai ser 30 metros, tá? Então, você pode imaginar aí que se for uma área que não tenha paredes, eu poderia colocar os acionadores a 60 metros um do outro, porque a pior situação seria eu estar no meio, né? Tá? Mas se lembre que, no mesmo caso do extintor, muitas vezes você vai ter que estar saindo de dentro de uma sala para acionar a botoeira no corredor, né? Então, você tem essa distância também de sair da sala para chegar até essa botoeira. Preferencialmente, a gente instala nas áreas de circulação, essas botoeiras, tá?
Porque ninguém vai sair abrindo porta para procurar uma botoeira de alarme. Tem que estar nos acessos principais, aí, nos corredores de circulação, para facilitar o acionamento. Né? E os detectores de gás, claro, vão estar próximo se for o gás combustível, perto da área de geração. Se for um gás combustível que seja mais pesado do que o ar, esse detector tem que estar abaixo da tubulação. Mas o detector de fumaça de calor normalmente é instalado no teto. Essa altura de 1,35 m é da botoeira, tá? Então, imagine aí que uma tecla, como essa tecla que está aqui nas minhas costas, ó, o padrão dela é 1,20 m de altura, um pouquinho acima dessa tecla de acionamento da iluminação, tá? 1,35 m. E a sinalização usa lá, a norma de sinalização vai pedir uma placa 1,80 m de altura, em cima da botoeira. Em cima da botoeira. Devem ser sinalizados, claro, e protegidos contra danos aqui, contra os intempéries, contra impactos, né, com movimentação de material de pessoas. Tem que ter uma proteção desses acionadores. A norma também exige que esse acionamento seja fácil, né, rapidamente obtido, pelo rompimento do lacre de proteção. Que lacre é esse? A tampinha. Essa tampa e colocar. A norma aqui não proíbe que eu use um vidro estilhaçante, tá? Mas os fabricantes, agora mais atuais, estão optando pelo plástico, tá? Plástico mesmo, facilita a nossa vida aí, não gera também aí acidentes, né? A sirene, né, ela deve ter uma indicação sonora aí de 105 decibéis. 105 decibéis, gente, é um helicóptero decolando, tá? Bastante ruído. Eu sei disso porque eu já fiz trabalhos de ruído em helicópteros aí da Polícia Militar, lá de Santa Catarina, e é bastante som, né? Então, ele deve ser audível, né, em todos os pontos, todos os pavimentos aí da edificação, tá? Então, é comum a gente colocar mais de uma sirene dessa, dependendo da distância das sirenes, a gente colocar mais de uma, tá? A frequência 105 é o nível de pressão sonora, né, a intensidade. A frequência ela tem que estar entre 400 e 500 Hz. Isso é uma baixa frequência para dar um ruído grave. Não sei se vocês já viram aí a buzina de um trem, né? Sempre ela é grave, né? Para quê? Para ser ouvido mais longe. E também para se distinguir de outros possíveis alarmes de máquina, de travamento, de operação de veículos ali. Ser um som característico mesmo aí do incêndio, tá? A gente usa ruído agudo para, por exemplo, a sirene da ambulância, né? Mas se lembre que a ambulância não está pretendendo avisar o hospital que está chegando um doente. O hospital já está preparado para receber a ambulância, né? O pronto-socorro já está sempre preparado, né? A sirene é para você avisar os carros que estão na sua proximidade, para você liberar a passagem do veículo de emergência ali. Então, por isso que é agudo, para ser ouvido perto. E aquilo que tem que ser ouvido longe, como, por exemplo, a buzina de um trem, tem que ser ouvida longe, porque o trem demora vários metros para conseguir frear, né? Então, a gente tem que estar avisando antes de chegar no cruzamento lá, ó, estou chegando, tal, né? E o alarme de incêndio também é assim, se eu estou por uma frequência mais baixa, para ele ser ouvido a longas distâncias, né? Em todo o ambiente aí da empresa, que é a edificação da empresa. A norma diz que depois de acionado, essa sirene tem que funcionar por no mínimo 15 minutos. É bastante tempo, 15 minutos, tá? Mas é o tempo máximo de abandono. Normalmente a gente projeta aí para abandonar os prédios em 6 minutos, tá? Projeta as rotas de fuga para 6 minutos. Mas ela pede 15 minutos. A norma diz também que a central e o acionamento também da sirene, né? Ela tem que ter uma autonomia, uma fonte de energia alternativa que lhe dê autonomia de 24 horas de detecção. E, claro, aí quando tocou a sirene, essa sirene tem que tocar 15 minutos. Por que isso? Porque o incêndio pode ocorrer num dia de blackout. Imagine aí que esse incêndio
pode até ter sido originado por uma falha no sistema elétrico de potência aí da minha cidade, deu um pico de energia. Empresa e cai a energia, né? Então, ou pode ocorrer uma queda de energia anterior e eu ficar um tempo sem energia e isso deflagrar algum mau funcionamento, alguma coisa lá na minha empresa que inicia o incêndio, né? Então, por isso que ele pede um banco de baterias ou um gerador que mantenha essa autonomia de 24 horas para eu poder, na hora do incêndio, realmente o meu sistema funcionar, o alarme funcionar. Tá? Aqui no IFRN, a gente tem gerador a diesel, né, em todas as nossas 23 unidades, mais 22 campos. Né? Tá? Então, tem um gerador que também vai acionar a iluminação de corredores, né? Além de eu ter a iluminação de emergência também. Tá? A iluminação de emergência também eu tenho que ter ela independente para o caso de eu precisar desligar a energia para dar combate ao incêndio e eu ter ainda luz. Né? Tá? Então, no caso do alarme aqui, é permitido aí o gerador, né, para eu acionar esse alarme, porque eu vou dar combate ao incêndio depois do alarme. Tá? Se ele falhar aqui depois, esses 15 minutos, não tem problema. Então, se lembre aí desse valor de 105 decibéis e desses 15 minutos aí. Essa aqui é a placa de sinalização da botoeira, tá? Do acionador de alarme. É que eu vou posicionar isso, ele tem até o formato da botoeira, né? Mas eu não vou posicionar ao lado da botoeira, eu vou botar 1,80 m de altura. Mesma altura que eu ponho as placas dos extintores. E o tamanho dessa placa, a norma diz que ele tem que ser proporcional à distância que eu estou enxergando, mas é convencional, pela distância que eu estou colocando aqui, essas botoeiras, a gente usar placas aí de 25 centímetros. E essa placa é para sinalizar a sirene. Essa placa não tem muita função, porque a sirene vai ter um acionamento automático. De qualquer forma, a norma pede que eu coloque essa placa. O manual e a sirene. E essa norma 13434 é a norma de sinalização que foi substituída, né, pela NBR 16820, agora no ano 2020, um ano e meio, quase 2 anos agora. Um ano e um pouquinho, né? Então, essa é a nova norma aqui de sinalização, que vai servir para sinalização de equipamentos, tá? Equipamentos de incêndio sempre vão ter placas vermelhas e as rotas de fuga sempre vão usar placas verdes. Cuide aí, porque existem umas setas vermelhas que a gente pode estar usando também, mas é para indicar a posição de um equipamento, não para indicar a rota, a saída, né? A sentido de fuga. Que eu vou usar a seta placa verde. Então, esse acionador aqui, com um martelinho, que as pessoas normalmente roubavam, né? Não sei por que as pessoas roubavam esse martelo aí, talvez para usar como souvenir, como chaveiro, para mostrar para alguém que teve a coragem de surrupiar aquilo ali, né? Não é motivo de muito orgulho isso, mas de qualquer forma esse negócio desaparecia, ficava só a correntinha pendurada ali, né? Então a pessoa tinha que acabar dando um soco ali, quebrando, né? A gente tinha que treinar as pessoas para quebrar isso com a sola do sapato. E aí aquele botão ali saltava e acionava lá o alarme. Tá? Então, ainda existem esses aí, né? Mas os novos sistemas estão optando por desse tipo, que você abre a janela ou baixe uma gaveta e você tem acesso ao botão ali para acionar o alarme. As sirenes aí podem ser, normalmente são de acionamento por membrana ou rotativas aí, e eu tenho também sirene tipo gongo, que é um sino que é acionado pelo movimento da água no hidrante. Quando eu instalo um sistema de hidrantes, claro, quando eu vou abrir um hidrante é porque tem um incêndio, né? Então esse gongo acaba também dando esse som grave, aí também serve de alarme. Mas para o sistema de alarme convencional aqui, a gente usa uma sirene acionada aí pela rede elétrica ou por bateria, né? Se lembre que não posso ser só a rede elétrica, porque eu posso ter que cortar a energia na hora do incêndio, né? Então, ela sempre vai ter um banco de baterias que vai compartilhar com a energia também de controle lá da central de alarme.
Sim, em algumas situações eu tenho que também usar um alarme visual, porque eu posso já ter um ruído de fundo ali naquele ambiente que vai dificultar você ouvir o alarme. Em algumas edificações também eu não posso usar alarme sonoro. É o caso dos hospitais, tá? Então a gente usa alarme de luz. Tá? E eu posso ter um indicador que seja as duas coisas ao mesmo tempo, sonoro e musical. Tá? Nesse caso aí, é sonoro e visual, desculpa. Nesse caso aí, ele tem já o plug ali para recarregar a bateria interna aí de acionamento dessa sirene, dessa luz piscante, estroboscópica, tá? Lembrando aqui que a sirene tem que funcionar durante pelo menos 15 minutos, a nível de pressão sonora de 105 decibéis, e a frequência grave, né? Frequência grave, 40, 400 e 500 MHz. Lembrar um detalhe aqui de ruído, vocês devem estar, acho que estão fazendo instrumentação, já fizeram higiene ocupacional também, né? Esses sons, essas frequências, eu consigo fazer um equipamento emitir uma frequência pura. Essa daí, por exemplo, 440 Hz é o tom da nota musical Lá. Então, eu consigo. Mas o ruído industrial, ele é uma mistura de frequências, né? Então, essa sirene eu consigo fazer ela com 400, 450 Hz aí. Mas o ruído industrial é uma mistura de frequências, não é só por curiosidade, em média, né? O ruído industrial tem 1000 Hz. Consigo detectar, inclusive existem equipamentos para isso, para a gente detectar a frequência predominante, porque isso vai afetar também no tipo de tratamento que eu vou dar para aquele ruído, tipo de equipamento de proteção coletiva, de proteção individual que eu vou usar para aquele ruído. Aqui os detectores de teto aí, de fumaça e também de calor, e alguns desses podem detectar também gás, combustível, gás de cozinha, metano também. E aqui as centrais, aqui já são as centrais mais moderninhas aí, com display digital, né? Ela pode ser analógica aí, ou digital. Em alguns casos aqui. E se em atmosferas hostis, aí, agressivas, a gente usa uma central de detecção marinizada, no caso aí de embarcações, plataformas de petróleo, instalações portuárias, salinas, né? Que a gente tem muito aqui no Rio Grande do Norte, né? O Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal marinho aí do Brasil, então tem que ter uma central de alarme blindada, né, para resistir a essa atmosfera agressiva aí. Essa daqui é a tradicional, até peguei essa foto para economizar o título aí do slide, porque ela está dizendo ali central de incêndio convencional, né? Então, como funciona? Cada LED desse, cada luzinha essa daí é de 40 canais, né, 40 pontos, ou 40 laços, né, ela vai simbolizar o acionamento de um setor, uma zona, como está escrito ali em cima. Ali à esquerda a gente tem alguns comandos que a gente pode estar dando manual, por exemplo, acionar o alarme para um teste, uma simulação de abandono, resetar aí desligar o alarme também, resetar o sistema, tá? E cada pontinho desse aí vai estar ligado a um sensor automático ou manual. Ó, essa daqui é para 12 canais ou 12 laços. E essa daqui já não tem esses LEDs, né? Para quem não sabe, LED é Light Diode Emission, né? Diodo emissor de luz, tá? LED. Existem diodos que não emitem luz, né? Que são componentes eletrônicos também para outras funções aí. Então, esse aí vai emitir uma luzinha, né? Então, tem que ter um sensor, um interruptor lá, que vai me permitir acionar essa luzinha. O sensor manual é realmente um interruptor, tá? Só que você, imagina o interruptor de uma campainha da casa de vocês, quando você aperta ali, vai fazer pá, tocar uma cigarra, né? Quando você solta o dedo, ele para de tocar a cigarra, né? Então, nesse caso, o interruptor manda esse pulsozinho elétrico, não para uma cigarra ou diretamente para a sirene, vai mandar aqui para a central, e a central vai chavear e vai ligar lá a sirene, tá? E assim também os sensores automáticos, né? Vão mandar impulso para a central aqui decodificar e acionar. E essas mais modernas que tem o display digital, você pode conectar nela um computador
e programar essa central. Tá? Além de ter também no computador uma planta da empresa e com os pontos marcados na planta para dizer onde é que foi acionado lá o sensor. Aí esse display digital aí é para botar o nome do setor que foi onde o incêndio está ocorrendo, né? E aí a gente consegue programar isso, em vez de ter assim, 1, 2, 3, 4, 5, eu teria que ter uma tabelinha lá na parede, do lado da central, dizendo que o número 1 é o auditório, que o número 2 é a sala de manutenção, que o número 3 é a casa de máquinas e tal. Aqui já aparece aí no display, né? Sala 5, segundo andar. Você tem como acionar uma equipe para ir até lá verificar se é um alarme falso e ter a confirmação se é necessário abandonar o prédio ou não. É claro, quando eu tenho brigada de incêndio na minha empresa fica bem mais fácil. Inclusive, a gente usa aqui radiocomunicadores, né? Está passando a mensagem lá para a empresa. Esses rádios parecem antiquados, na verdade, são bem novinhos, né? Mas parece uma tecnologia dos anos 70, né? Já que a gente já tem internet, Wi-Fi, tem WhatsApp, tem comunicadores aí mais sofisticados, inclusive que eu posso fazer uma chamada de vídeo, né? Mas ainda são muito utilizados, principalmente em locais onde eu não tenho infraestrutura. Tem vários locais aí que eu não tenho telefonia celular, não tenho rede. E outra coisa, muitas situações eu não posso, a pessoa está checando, tirando soltando a mão para estar olhando uma tela, né? Então, normalmente, esses comunicadores aqui ficam sempre ativos, e aí você manda mensagem, a pessoa aperta o botão aqui e fala, né? Esse botão aqui chamado PTT. Então, você consegue acionar. Então, se usa muito ainda na manutenção, dentro de empresas mesmo que eu tenha o celular, mas, assim, higiene, manutenção, limpeza de hospital, na indústria da hotelaria, né, para movimentação, e serviços também, turismo, para gerenciar equipes, esse pessoal que trabalha aí com eventos, né, casamento, shows, ainda se usa muito e é legal porque facilita muito a comunicação. Nas escolas também se usa muito para a movimentação dos alunos ali interna, né? Imagina uma escola infantil lá que você tem que liberar o aluno para ser recebido pelo pai lá na porta, ainda se usa bastante, né? Aqui no IF a gente usa esse rádio na vigilância e também na pessoal da manutenção, né? Então fica fácil, normalmente a gente tem alguém da manutenção na brigada de incêndio também, então é mais fácil a comunicação, né? Se tem alguém aqui na central de alarme, você já manda o rádio, brigada QAP, aí alguém da brigada puxa lá, ok, QAP, brigada QAP, pronto, siga aí a gente vai explicar, ó, tem um incêndio, um alarme de incêndio aqui no segundo andar. Então vejam lá, aqui eu ampliei um pouquinho aqui esse painel da central, tá? Então, tem aqui alguns comandos que eu posso fazer algumas configurações, mas normalmente a gente pluga nela, né? Esse aqui é um comando mais operacional, mas para programar a central a gente pluga um computador. E a gente pode ter cada sensor ligado num parzinho de condutores, normalmente a gente usa aí corrente contínua, ou ter um laço, né? O que é um laço? É um circuito que a gente vai ligar vários componentes aí, vários sensores, tá? Agora, esses sensores, eles também têm que ser endereçáveis, né? As centrais mais modernas, elas conseguem identificar, mesmo que todos os sensores estejam no mesmo laço, identificar qual foi o sensor que foi acionado. Se é mesmo o manual ou esse automático aí, tá? As antigas, as analógicas, elas identificavam só o laço. Por exemplo, eu tenho um laço aí que vai pegar todos os sensores do primeiro andar. Eu já sei que é no primeiro andar, mas eu não sei exatamente em qual sala, né, em qual local ali. E essas que são digitais, elas já têm, têm capacidade para sensores endereçáveis, né? Sensores que têm lá sua posição mesmo. Né? Ó, aqui tem um esquema mais simplificado, só com esse vermelhinho é o acionamento manual e o outro redondinho ali embaixo é o sensor de fumaça ou de temperatura. Então, tem aqui 3 laços, tá?
Mas dentro desses laços, cada componente desse também é endereçável. Então, como é que é a instalação aqui? Ó? Eu passo um fio, aqui como é corrente contínua, vai ter um fio positivo e um negativo, né? Então, o negativo aqui, ele é um fio comum, ó. Tem um negativo aqui, a gente já deriva ele para esse outro laço, e aqui em cima vai para esse outro laço. Então, esse acionador aqui de cima, ele está num laço sozinho, né? E aí, cada um vai voltar para um borne lá, um conector da minha central. E é claro que esse borne aqui vai estar acendendo o LED ali, ou acionando o microprocessador ali, que vai escrever o textinho lá no display digital de qual é o setor que teve o seu acionador iniciado. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vê essa questão aqui do alarme sem fio, tá? É importante essa evolução aí, a gente já está com centrais mais modernas agora, sem fio, né? Então, temos só mais 4 minutos aqui, deixa eu explicar um pouquinho mais sobre a comunicação sem fio, até para fazer uma propaganda do meu curso aí de radiocomunicação, espero que vocês um dia venham fazer aí o curso FIC de radiocomunicação. A comunicação humana começou através de sons, de gestos, e daqui a pouco se desenvolveu aí os idiomas, né? As falas e também os idiomas escritos, né? A gente tem aí a escrita datada de 10 mil anos. Né? Então, aquela musiquinha que diz assim, eu nasci há 10 mil anos atrás, ela pode se referir ao nascimento da história escrita, né? Mas bem antes da história escrita, o ser humano já usava como comunicação o som. E para eu levar a longa distância, eu teria que contar a minha história para um mensageiro, que levaria essa história para uma outra cidade, para uma outra tribo, por exemplo, né? E a comunicação escrita facilitou muito isso, até para registro de gerações posteriores aí. O problema é que essa mensagem poderia se perder no caminho, né? Então, e poderia demorar muito a chegar naquele destino. Então, ainda se utilizar, por exemplo, nas guerras, aí a comunicação sonora de longa distância, que são aquelas trombetas, lá, os trompetes, né, tambores, que eu posso estar usando de comunicação. Se usa também a comunicação visual, você já deve ter visto aí nos filmes de medievais, aí lá no Coração Valente e tal, o cara passa com uma bandeirinha, né, para dizer que agora são os arqueiros que vão atirar, agora que é a cavalaria que vai avançar e tal. Então, também a comunicação visual. E aí, depois a gente evoluiu para a comunicação com fio, e o primeiro exemplo aí é o telégrafo. Tá? O Brasil teve o primeiro cabo telegráfico aí com a Europa, lá na época do Dom Pedro II. Quem instalou esse cabo aí foi o Mauá, né? A empresa do Barão de Mauá, empresário lá do Império. Né? E aí se conseguia mandar uma mensagem de telégrafo com fio, usando o código Morse, né, para Portugal. E depois evoluiu para a comunicação sem fio, que a gente começou a usar primeiro nos radiocomunicadores, aí depois na telefonia, né? Os radiocomunicadores tinham uma diferença que eram mais caros do que as centrais telefônicas, e por isso que demorou tanto a gente evoluir aí para o celular e tal, né? Mas foram bem úteis aí na comunicação sem fio, primeiro como receptores, né? Então você fala e as pessoas só recebem em casa, e depois com o transceptor, eu falando e a outra pessoa recebendo e também podendo emitir, né? De um ponto a ponto aqui, sem ter necessidade aí de uma central. Então, isso é importante. No nosso caso aqui do alarme sem fio, eu não preciso de comunicação com voz, né? Só vai mandar um sinal para a minha central. Mas é muito bom porque evita de eu estar passando um cabeamento, né? Pela minha edificação toda, a todos os pontos aí da empresa. E isso a gente vai ver agora depois do intervalo, tá? Alguém tem alguma dúvida aí, alguma pergunta? Diga aí, pode falar aí no chat, vocês não têm, né? Falar aí no áudio. Ok, então tá, não precisa assinar frequência, porque no Teams a gente consegue baixar, né, a lista de frequência. Então vamos fazer um intervalinho, vou parar a gravação, daqui a 15 minutinhos a gente retorna, tá? Até já, valeu.